Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 12 de janeiro de 2025, em nossa série Estudo Sistematizado. Nós estamos aí chegando ao final do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir do mês de fevereiro, nós então estaremos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Também estaremos aí contando com 3 novos colaboradores para o nosso estudo semanal dos domingos à noite: a Vanessa de Itajubá, o Vinícius também de Itajubá e o nosso querido Emerson, aqui de Barra Bonita, Itajubá, Minas Gerais, Barra Bonita, aqui no interior de São Paulo. Aproveito também a oportunidade para desejar a todos um feliz ano novo, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz e com muita saúde. O nosso estudo hoje é referente ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, o item 23. É uma mensagem de Santo Agostinho, dada a Kardec em Paris no ano de 1861. E essa mensagem tem o subtítulo de Felicidade que a prece proporciona. Então, nós vamos fazer a leitura da mensagem de Santo Agostinho e depois, então, partimos para os nossos comentários. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vós, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que bonito. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, enebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais,
São divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, é uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1861, nas Instruções dos Espíritos, que tem como subtítulo Felicidade que a prece proporciona. E, como eu disse, referente ao capítulo 27 do Evangelho, pedi e obtereis. Algumas coisas nos chamam a atenção nesta mensagem de Santo Agostinho. Em primeiro lugar, quando ele diz: se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Então, todas as vezes que nós exteriorizamos a nossa fé, todas as vezes que nós trabalhamos para que ela se desenvolva cada vez mais, mas não aquela fé incrédula, não aquela fé materialista, mas sim aquela fé verdadeira, oriunda da nossa intimidade mais pura, mais sincera, mais verdadeira, que está dentro do nosso coração. Essa fé que não nos permite muitas vezes ver e ouvir a espiritualidade, mas a fé que nos permite ter a convicção, a certeza, a confiança de que estamos amparados pelos benfeitores da espiritualidade, por amigos espirituais, por parentes que nos antecederam à volta à pátria espiritual. Então, a partir do momento que trabalhamos a nossa fé e fazemos com que ela se sinta integralmente robusta na sua força e na sua atividade, nós somos levados naturalmente ao arrependimento dos erros, dos momentos que muitas vezes declinamos negativamente frente às dificuldades e às situações, e automaticamente somos levados do arrependimento à prece. E ele fala que nós não somos capazes de entender e compreender como são tocantes as palavras daquela pessoa que ora, como a força daquelas vibrações oriundas de uma prece sincera, repleta de fé, repleta de arrependimento e repleto de esperança para uma mudança e para uma transformação, como essas palavras são tocantes no que diz respeito ao ambiente ao nosso redor e também no contato com a espiritualidade. Ele também coloca aquela frase que eu repeti no começo, que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. E normalmente nós encontramos em alguns locais do cotidiano da vida material informações, lembretes para que nós possamos nos acalmar e, com isso, fazer uma prece. Normalmente, alguém diz assim para nós: procure se acalmar, faça uma prece. É uma frase muito comum utilizada por todos nós, em todos os segmentos religiosos. Faça uma prece, faça uma oração, reze alguma coisa.
procure fazer um mantra, enfim, algo que faz com que nós sejamos novamente religados com a espiritualidade. E Santo Agostinho diz que essa prece, esse contato com o mundo espiritual, é um orvalho divino que vem aplacar o calor excessivo das paixões. E não é somente as paixões na questão do amor, do atrativo físico, mas são as paixões da própria vida material, dos benefícios e das benesses que ela nos oferece. E interessante que ele nos fala em determinado instante da sua mensagem o quanto nós somos surpreendidos quando verdadeiramente estamos voltados para o exercício da prece. Nós nos transportamos para os diversos mundos da espiritualidade. Nós nos transportamos para o contato íntimo e direto com todos os amigos espirituais que nos rodeiam, que nos ajudam, que nos amparam e nos assistem. Então, todas as vezes que nós fazemos aquele instante de prece, é o momento em que nós nos religamos novamente com a espiritualidade superior. E ele deixa bem claro, em toda a sua mensagem, que a felicidade traz para nós um manancial imenso de benefícios, sejam eles de ordem fluídica, energética, espiritual e até mesmo material. Porque é justamente naquele instante de prece, quando verdadeiramente estamos abrindo o nosso coração, expondo as nossas necessidades, a nossa aflição daquele momento, ou quando muitas vezes estamos ali simplesmente para fazer um agradecimento, este contato com a espiritualidade permite-nos ir além do contexto material em que nós vivemos. Nós temos a possibilidade de ir para o plano espiritual, com o pensamento, com o sentimento, entendendo e compreendendo que essa felicidade que a prece nos oferece, ela é proporcional ao nosso próprio merecimento. A prece em si é, sem sombra de dúvidas, o caminho para que possamos atingir aquilo que desejamos. Há de se entender e de se compreender que a espiritualidade fará, então, uma análise daquilo que estamos querendo, daquilo que estamos pedindo, daquilo que estamos necessitando. E a espiritualidade irá nos oferecer justamente o que for necessário, nem a mais, nem a menos. Exatamente a quantia de que necessitamos. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas, algumas almas queridas, não conseguem compreender o fato de não alcançarem os seus objetivos, os seus desejos, os seus pedidos, porque muitas vezes isso vai além daquilo da qual necessitamos, ou vai além daquilo que verdadeiramente merecemos. E há de se entender também todo um contexto da vida reencarnatória. A programação que foi feita com o nosso aval para a encarnação atual. Nós, muitas vezes, por estarmos aqui na vida material e não nos lembrarmos de todo um processo que foi organizado juntamente com todos os familiares na nossa existência atual, não conseguimos entender o porquê não dá certo, o porquê não conseguimos, o porquê não alcançamos.
É como se fôssemos injustiçados. Temos tanta fé, supostamente falando, temos tanta confiança, supostamente falando, e não alcançamos aquilo que pedimos. Na verdade, há de, como eu disse, há de se fazer esta análise do merecimento, da necessidade, do processo reencarnatório que envolve a nós naquele instante. É claro que nós estamos falando aqui de solicitações feitas através de uma prece que sejam realmente coisas viáveis para a evolução, o progresso e o desenvolvimento daquela alma querida. Não as coisas fúteis da vida, como normalmente algumas pessoas colocam como exemplos, pedir para ganhar um dinheiro, pedir para ganhar na loteria ou coisas do tipo, mas as coisas que sejam realmente voltadas ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. Então, a prece é, sim, um grande manancial de felicidade para todos nós. Não uma felicidade total, não uma felicidade integral, mas aquela felicidade proporcional ao mundo em que vivemos e à condição em que nós estamos. A mensagem mostra para nós, e é interessante nós lembrarmos que o espírito comunicante é Santo Agostinho, uma personagem muito importante dentro da Igreja Católica, que tem todo um histórico de trabalho, de amor ao próximo e de uma fé exemplar. Ele mostra que o seu trabalho, através da prece, trouxe a ele inúmeras felicidades e inúmeros benefícios. E nós também podemos alcançar esse mesmo patamar. Tudo depende da nossa boa vontade, tudo depende do nosso querer, tudo depende daquilo que nós realmente estamos colocando como importante para a nossa vida. Lembro-me de uma palestra do Divaldo, onde ele diz que Joana havia comentado com ele que há uma diferença muito grande entre orar e rezar. E quando nós rezamos, nós estamos repetindo todo um texto já pré-determinado. Quando nós oramos, nós estamos abrindo a boca da alma, ou seja, eu, espírito, estou abrindo a boca, o meu coração, e falando abertamente com a espiritualidade em tudo aquilo que necessito naquele momento. Então vejam como que o exercício da fé, o processo de arrependimento e o exercício ainda maior da prece oferece a nós uma diferença na qualidade de vida, não só material, mas espiritual, enorme. Quantas vezes nós temos a possibilidade de fazer uma prece quando vamos buscar um emprego, quando vamos fazer uma viagem, quando vamos tomar alguma decisão importante, e nós observamos que a espiritualidade, como que oferece-nos, até por merecimento nosso também, e por bondade e misericórdia dos benfeitores espirituais, toda uma proteção, toda uma segurança para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia, que tudo transcorra de conformidade com aquilo que nós verdadeiramente merecemos. Então, a prece, quando nós vamos colocando-a nos diversos setores da nossa vida, nós vamos observando que realmente
ela acalma o calor do nervosismo, da paixão, do amor, do arrependimento, da discórdia, da intriga, da inveja. Todas as vezes que essa prece vai envolvendo a nós mesmos e ao outro, nós vamos quebrando as arestas negativas, sejam elas energéticas, fluídicas, que vão provocando um desconforto no relacionamento entre as pessoas. Nós temos oportunidade hoje de ver pelas redes sociais grupos de outros segmentos religiosos que se unem para fazerem as suas preces em prol da humanidade, em prol do planeta. E quando nós observamos aquela multidão de pessoas orando em conjunto, nós não temos a capacidade de dimensionar o tamanho do benefício que ali está sendo oferecido pela humanidade e pelo planeta. Então, realmente, a prece traz para nós uma felicidade que vai além do nosso conhecimento. Ele fala, inclusive, quando se refere a esses mundos que nós não temos a capacidade de ver e que nós ainda não temos a capacidade de conhecer, nós vamos observando o quanto tudo isso é infinito, o quanto ainda nós precisamos mergulhar em nós mesmos, nesta comunicabilidade também com a vida, com o mundo espiritual, para atingirmos o conhecimento necessário de toda uma vida que há além do nosso simples e pequenino planeta. Interessante quando ele fala para nós: vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, quando nós vamos observando detalhadamente cada frase, cada palavra, cada parágrafo daquilo que ele escreveu a Kardec, vamos observando a magnitude desse espírito, o alto grau de conhecimento e de desenvolvimento espiritual que ele já havia atingido. E, acima de tudo, é claro, a sua condição moral, a sua proximidade com a espiritualidade maior, com Jesus. É claro que há de se respeitar todos os demais espíritos que se comunicaram com Kardec, mas todos nós conhecemos e já sabemos da história de Santo Agostinho. Então, isso traz para nós um momento de tranquilidade interior. Estamos recebendo uma mensagem de um espírito de alta envergadura, que está dizendo para nós: olha, ore, faça uma prece. Naqueles seus momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, faça uma prece. Procure entrar em comunhão com a espiritualidade, com os espíritos amigos, com os espíritos evoluídos, com os seus entes queridos que já voltaram à pátria espiritual. Com certeza, alguns deles, ou todos eles, oferecerão a nós, através de uma mensagem, de um livro, de uma conversa, de uma palavra, de uma intuição, de uma inspiração, de um sonho, trarão para nós algum tipo de alento,
E esse alento entra dentro desse processo da qual Santo Agostinho chama de felicidade que a prece proporciona. Porque a felicidade da qual Santo Agostinho se refere não é apenas o fazer a prece e alcançar o objetivo. A felicidade que Santo Agostinho retrata nesta mensagem é aquela que nos mostra a intimidade da prece. O que a prece pode nos oferecer além de um agradecimento nosso ou de um pedido nosso. Então, nós vamos observando na intimidade desse contato espiritual que a prece vai além de tudo isso. Não é só sentar, fazer a prece e esperar o resultado. É sentar, fazer a prece e vivenciar a prece, sentir a prece. Não importa se você vai ler uma prece, não importa se você vai falar algo do seu coração ou da sua mente, mas que isso seja feito de forma efetiva, que seja feito de uma maneira oriunda da sua intimidade, que ao fazer a prece, a gente possa sentir dentro de nós, como ele diz aqui na sua mensagem, como um vivo e refrigerante manancial, que quando nós oramos, nós estamos bebendo. E é interessante que esse vivo e refrigerante manancial, quando a gente ora, a gente bebe, é, na verdade, todo esse copo de energia fluídica, magnética, repleta de luz, que vamos ingerindo espiritualmente e como que nos enchendo interiormente para a exteriorização da nossa fé. E nós sabemos perfeitamente, como eu disse lá no comecinho, que todo o trabalho vai sendo feito a partir do instante em que nós vamos progredindo e evoluindo. Muitas vezes, no início, a nossa prece são apenas algumas palavras, bem simples, mas conforme vamos observando o retorno que ela nos proporciona, nós vamos alterando o processo de comunicabilidade com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, através da prece. É como se nós fôssemos criando uma intimidade. E essa intimidade ela vai se fortalecendo através da confiança, da fé e principalmente do amor. E essa interação de nós para com eles e deles para conosco vai se tornando cada vez mais forte. Em muitos momentos, vamos chegar a uma condição em que nem palavras mais precisarão ser ditas. O próprio pensamento se elevará ao plano maior da vida e será captado pelos benfeitores espirituais. Olha que interessante. Como realmente a prece proporciona uma felicidade que nós ainda não conhecemos. Porque, naturalmente e normalmente, nós falamos em voz baixa, em voz mediana, às vezes em voz alta,
Mas chegará um instante que a proximidade, a intimidade, o carinho e o amor e o respeito e a fé e a confiança entre ambos será tão grande que bastará apenas fechar os olhos e fazer a prece através do nosso pensamento. Para ilustrar um pouquinho esta mensagem de Santo Agostinho, nós fomos procurar no jornal Mundo Espírita, que pertence à Federação Espírita do Paraná, na edição do dia 4 de setembro de 2020, nós estávamos aí na meia parte da pandemia, nós vamos encontrar aqui um texto que fala também a respeito da felicidade da oração. Esse texto é baseado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, itens 22 e 23, que é o que nós estamos estudando hoje, o 23. E também transcrito do Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. E também do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Muito bonito esse texto, e ele vem completar, como eu disse, a mensagem de Santo Agostinho. E o texto diz assim: quando alguém enfrenta duras dificuldades e a convidamos a orar, por vezes escutamos de retorno: e isso vai resolver o meu problema? Acaso encherá meu prato de comida ou me dará um cobertor para eu suportar melhor o frio? Estamos ainda muito longe de termos a ideia exata do poder da prece. Santo Agostinho teve a oportunidade de afirmar: como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos bosques. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Essas palavras estão lá no item 23 do capítulo 27, na mensagem de Santo Agostinho. E aí o jornal faz aí algumas considerações. Lembremos que Jesus, durante a sua estada entre nós, buscava a solidão para orar. Dirigia-se ao Pai em muitas ocasiões. Num dos momentos mais cruciais de sua vida, antevendo sua prisão, suplício e morte, ele ora no Jardim das Oliveiras. Ora e pede aos amigos Pedro, Tiago e João que orem com ele.
Na cruz, em sua agonia, sua última frase foi uma profunda e sentida oração: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Desconhecemos, sim, o poder da oração e não a vimos utilizando tanto quanto deveríamos. Além de nossas preces regulares da manhã e da noite, a prece deveria ser de todos os instantes, sem mesmo que tenhamos que interromper os nossos trabalhos. Ante as dores, pedir ao Senhor que nos abrevie as provas, que nos conceda alegria e bens de que necessitamos para a nossa subsistência. Também que nos conceda os recursos preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, em momentos de tormenta, de caos, oremos. Busquemos esse amparo superior que, mesmo não nos fornecendo o alimento material, nos repletará a alma de bênçãos, abastecendo-nos de energias espirituais. E com certeza, encaminhada aos mensageiros de Deus, que cumprem a sua vontade na terra, inspirarão alguém para nos socorrer à fome, também o frio. Acionemos a prece, pois ela é a filha primogênita da fé. Quando os ventos soprarem inclementes, quando a tempestade nos alcançar, que poder senão o divino, de imediato, nos poderá socorrer? A quem pediremos clemência, senão ao Pai de todos nós? Recordamos as palavras do Mestre, anotadas por Mateus. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Olha que interessante a colocação do jornal. Em setembro de 2020, nós estávamos no meio da pandemia e tudo aquilo que até hoje corre no mundo e que nós ficamos muitas vezes assombrados de ver, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, e pela falta de estudo, pela falta de conhecimento, nós não entendemos os acontecimentos. E aí o jornal recorda-nos a palavra de Jesus que foram anotadas por Mateus, em que Jesus fala: Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E o jornal continua: E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, é a continuação daquilo que Jesus fala. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. E aí o jornal termina dizendo: quem são os eleitos? Senão os filhos do Deus bom, generoso, que levanta as ondas e aplaca os ventos? O Deus que nos sustenta
a vida, oferecendo-nos diariamente seu hálito que absorvemos no ar que respiramos. Por isso, não nos esqueçamos igualmente de orar, louvando a generosidade divina, agradecendo pelo dom da vida, a maravilha da criação. Exercitemos a felicidade da oração. Oremos em pensamento, palavras e atos. Então, como eu disse, isso está na redação do jornal Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, de 4 de setembro do ano de 2020. Então, vejam como que aquela pergunta da redação do jornal, fazer a prece vai me trazer agasalho, calçado, comida? Claro que não. Mas a prece vai abrandar o meu coração necessitado, vai abrandar a minha aflição, o meu desespero, e em determinado instante, graças aos mensageiros celestes que cumprem a ordem de Deus, com certeza, em algum momento, receberemos o calçado, o agasalho, o cobertor ou o prato de comida que necessitamos. Então vejam como tudo tem um encaixe. Se eu permaneço ali reclamando, resmungando, xingando, não abro a oportunidade para os espíritos amigos trabalharem por mim. Quando me coloco à disposição através da prece, estou pedindo algo de muita necessidade. E naquele momento que menos eu espero, alguém aparece para me trazer o socorro de que necessitava. Nós tivemos a oportunidade de verificar isso em muitas oportunidades, quando bimestralmente, durante quase 8 anos, estivemos com o Chico, e quantas vezes faltava um calçado, uma roupa, um alimento ou alguma outra coisa que ele ofertava no seu evangelho ou nas entregas de natais, e de repente, quando menos se esperava, aquela específica ajuda chegava através de um carro, de uma Kombi, de um caminhão, através de um grupo de pessoas, através de uma única pessoa. Isso prova o quanto a felicidade ela pode ser alcançada através da prece, que não é, como eu disse anteriormente, só a aquisição do bem material, mas é o alimento espiritual de que todos nós necessitamos para o equilíbrio, para a paz, para o fortalecimento da fé, para abrandar os nossos arrependimentos, as nossas tristezas, mágoas, culpas, depressões, solidões e tudo aquilo que nós passamos diariamente na nossa vida. Tudo isso está inserido no trabalho da prece. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, o estudo sistematizado, a nossa série dos domingos, às 20 horas. Lembrando a todos que a partir de fevereiro nós estaremos aí iniciando o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, com a participação minha, do César Sátero, da Daniela Madei, da Vanessa de Itajubá, do Vinícius de Itajubá e também do nosso querido Emerson, da cidade de Barra Bonita. Terminamos o Evangelho e depois, logo em seguida, iniciamos o estudo do livro Palavras
de vida eterna. Desejo a todos vocês um bom final de domingo. Agradeço mais uma vez pelo carinho, pela bondade, por estarem junto conosco e que todos tenhamos aí uma semana repleta de muita alegria e de muita paz. E que nós possamos, durante essa semana, como fazer um teste conosco mesmo, orando não só de manhã e à noite, mas orando durante o dia, naqueles momentos de agradecimento, de felicidade, como também naqueles momentos de necessidade, de maior dificuldade. E que, ao fim de uma semana, nós possamos avaliar conosco mesmo quanto isso mudou, quanto foi benéfico, quanto foi feliz o exercício da prece e o quanto esse exercício trouxe para nós de resultado, de felicidade, de fortalecimento da fé e de uma iluminação interior ainda maior. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita alegria no coração. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo encontro.